Muitos indivíduos equivocadamente supõem que a carência se restringe à mera ausência de capital monetário. Contudo, a realidade por trás desse conceito é intrinsecamente mais intrincada. Essa condição frequentemente emerge de convicções e padrões mentais profundamente enraizados que, de maneira insidiosa, corroem o progresso individual e o desenvolvimento profissional do ser humano, operando de dentro para fora. Não são, em sua essência, as condições exteriores como o meio em que se foi educado, a procedência social ou, até mesmo, o grau de formação acadêmica que verdadeiramente determinam o percurso de sua vida futura. O fator preponderante reside na forma como você interpreta os acontecimentos, como reage frente aos reveses e aos percalços. É, de modo mais crucial, nas deliberações que adota a cada novo amanhecer. Essa compreensão é libertadora, pois desloca o poder do destino das mãos do acaso para as suas. A verdadeira prosperidade não é um presente do universo, mas uma construção interna. É um estado de espírito que se manifesta em abundância exterior. Se a sua mente está programada para a escassez, para a autolimitação, para a vitimização, então a sua realidade material irá, invariavelmente, refletir essa programação interna. A miséria, nesse sentido, é menos uma falha de recursos e mais uma falha de perspectiva, uma cegueira para o próprio poder de criação. O verdadeiro ponto de virada não está enquanto o dinheiro entra na sua conta hoje, mas na decisão de como você vai gastá-lo ou investi-lo amanhã. Posso assegurar-lhe que a opulência genuína tem seu nascedouro, primeiramente, no domínio da psique, naquele instante preciso em que você decide, com total convicção, assumir o controle absoluto sobre sua própria trajetória existencial. Cada conduta assimilada, seja ela edificante ou autossabotadora, talha, sem piedade, o seu destino financeiro. Se neste exato momento você se depara com adversidades e entraves pecuniários, não se engane. Não é porque lhe esteja reservado o fracasso, mas sim porque ainda não rompeu com os preceitos limitantes que o mantêm em um estado de inércia. Essa estagnação, contudo, não é uma sentença definitiva. Há uma esperança palpável. Você ainda está em tempo de reverter completamente esse panorama desafiador. A perseverança inabalável, a procura constante por aperfeiçoamento contínuo e a execução direcionada são instrumentos poderosos, capazes de desmantelar qualquer ciclo de carência que o aprisione. Pois o êxito financeiro não é um evento fortuito ou um mero golpe de sorte. Ele é, invariavelmente, a consequência direta e inevitável da aplicação persistente dos hábitos mais salutares e construtivos. Esta é uma verdade basilar que pouquíssimas almas se arriscam a proferir com a transparência devida, mas que, uma vez compreendida e assimilada em sua profundidade, converte-se em uma força motriz sem igual para a transformação. É o alicerce sobre o qual toda a verdadeira independência monetária pode ser edificada e sustentada. Um pilar fundamental para quem busca sair da mediania e conquistar uma vida de prosperidade e liberdade. Há uma verdade inconveniente, raríssimas vezes articulada abertamente, que detém um poder transformador imenso. Não é a dimensão de seus rendimentos que dita sua fortuna, mas sim a maestria com que você gerencia os recursos que fluem por suas mãos. Essa afirmação, embora possa ser desconfortável por exigir introspecção e responsabilidade intransferível, constitui, na verdade, a notícia mais promissora que você poderia receber. Ela implica que sua atual conjuntura monetária não é uma condenação perpétua, mas o resultado acumulado de escolhas pretéritas e, o mais relevante, é inteiramente reversível a partir deste instante. O comportamento inicial, que aprisiona incontáveis indivíduos na penúria, é tão insidioso quanto dominante. A prática de dissipar mais capital do que se ofere. Esse costume está tão arraigado, tão intrínseco na tapeçaria da cultura do consumo, que quase ninguém se digna a questioná-lo. Mal o montante adentra sua conta, já existem inúmeros propósitos para sua volatilização.
Para muitos, a receita já se encontra comprometida antes mesmo de ser materializada, seja através de pagamentos parcelados, do uso descontrolado de instrumentos de crédito, de empréstimos de curto prazo ou de obrigações assumidas por impulso. Não se trata apenas da aquisição de bens materiais ou da satisfação de necessidades básicas. É a mentalidade subjacente que associa a pecúnia à gratificação imediata, a um deleite efêmero, a uma concepção distorcida de liberdade que, ironicamente, forja grilhões cada vez mais opressivos. Essa mentalidade pautada no consumismo desmedido não brota de má-fé ou intenção maliciosa, mas sim de uma lacuna crítica no conhecimento fundamental. Desde tenra idade, é bem provável que a você jamais tenham ministrado preceitos sólidos acerca da administração financeira. É mais do que provável que as únicas sentenças que ecoaram em sua mente sobre o tema fossem clichês como dinheiro não nasce em árvore ou gente rica é egoísta, implantando a convicção de que o capital é algo inconstante, que se esvai tão celeremente quanto surge, que é impossível de ser retido, que nunca é abundante o suficiente. O mais pernicioso de tudo, que você não exerce controle algum sobre ele. Por essa ótica, desembolsar mais do que se arrecada não lhe parece um erro de proporções graves, mas sim uma realidade inelutável, quase uma condição inerente à existência. E é precisamente essa linha de raciocínio que o mantém enredado onde se encontra, cativo em um ciclo vicioso que se reproduz mês após mês, ano após ano, sem perspectiva de desfecho. Contudo, é vital compreender que esse padrão não é inerente à sua essência. Ele foi adquirido, e tudo o que é aprendido pode, com empenho e discernimento, ser desaprendido. A reversão desse cenário de endividamento e estagnação, portanto, começa com um passo simples, porém corajoso: a autoobservação. Comece por observar, com total imparcialidade, sem pré-julgamentos, sem desculpas, sem buscar atenuantes para sua conduta. Apenas encare a verdade em sua forma mais nua e crua, sem subterfúgios. Anote cada despesa durante 7 dias consecutivos, cada singular centavo, do maior gasto ao menor capricho, sem exceção. Registre onde seu dinheiro realmente vai, e não para onde você gostaria que ele fosse. Você desvendará padrões ocultos e surpreendentes, aquisições impulsivas que sequer lembrava, dispêndios supérfluos que pareciam insignificantes, decisões automáticas que você repete sem qualquer tipo de reflexão consciente. É neste ponto que reside o poder da metamorfose e da emancipação financeira, na lucidez que lhe possibilita discernir o que antes executava no piloto automático, impulsionado por velhos condicionamentos e crenças limitantes. A aquisição de consciência é, sem dúvida, o estágio primordial para qualquer revolução financeira duradoura e significativa, pois não se pode transformar o que não se conhece. Ela é a chave para desvendar as correntes invisíveis que o prendem e para, então, forjar um novo caminho de prosperidade. Uma vez que você enxergue essa realidade com uma limpidez cristalina, impõe-se uma deliberação inabalável. Deixar de ser um mero cativo do presente para se converter no arquiteto diligente do seu porvir. Isso implica cultivar a habilidade de postergar a gratificação imediata, de proferir a si mesmo um não agora, não por impossibilidade de custeio, mas por optar por algo superior, algo que carregue um significado mais profundo para a sua vida. É a compreensão visceral de que cada unidade monetária resguardada, cada gasto supérfluo evitado, representa um pilar robusto na edificação de sua tão almejada liberdade financeira. Essa liberdade, que não brota por mero acaso ou golpe de sorte, é o produto direto de hábitos deliberadamente cultivados com foco e persistência. A maioria das pessoas jamais alcança a opulência porque não apreende os mecanismos subjacentes à sua construção. Elas supõem que ela emerge de um evento fortuito, de um aumento salarial milagroso ou de uma oportunidade que simplesmente cai do céu. No entanto, ao longo de anos de estudo e análise de centenas de histórias de sucesso, um princípio universalmente se repete.
O domínio financeiro tem sua gênese no autocontrole pessoal. É a disciplina férrea de viver aquém de seus próprios meios, a inteligência perspicaz de gastar com propósito e a humildade de aprender a administrar, mesmo quando a situação parece indicar que não há nada de relevante para gerenciar. Pois se hoje você aufere pouco e dissipa tudo, amanhã, mesmo que venha a ganhar mais, a tendência é que o comportamento se mantenha o mesmo, em um ciclo perpétuo de escassez. A questão primordial para a construção da riqueza não reside, portanto, no que adentra suas mãos, mas sim no que permanece sob sua guarda, no que é estrategicamente investido, no que é escrupulosamente protegido para o amanhã. Este discernimento é a pedra angular para construir uma base sólida de prosperidade e segurança. Romper com esse padrão de gasto excessivo não se revelará uma incumbência simplória. Exigirá que você confronte seu próprio ego, suas emoções mais primárias e as convicções antigas que o mantêm amarrado a um passado de limitação. Sentirá a tentação incessante de retroceder, de justificar um dispêndio desnecessário, de persuadir-se de que um pequeno desvio não acarretará dano algum. Mas cada vez que você escolhe conscientemente não ceder a essas vozes, cada vez que delibera poupar em vez de gastar, cada vez que profere com firmeza, isso eu não preciso agora, você está, de fato, robustecendo-se internamente. Está edificando uma nova identidade. A identidade de um indivíduo financeiramente responsável, consciente, maduro e estrategicamente posicionado. Essa nova identidade servirá de alicerce para todas as conquistas futuras, pois, uma vez que você internalize o hábito de administrar com sabedoria, nenhuma receita será insignificante. Tudo será aproveitado ao máximo, tudo terá um direcionamento claro, tudo servirá a um propósito superior, alinhado com sua visão de liberdade. O caminho em direção à opulência verdadeira começa com uma profunda reverência pelo seu próprio dinheiro, um respeito autêntico pelo esforço que dedicou para obtê-lo e, acima de tudo, um respeito inabalável pelo seu futuro e pelas possibilidades que ele encerra. Não postergue a metamorfose aguardando auferir mais. Inicie agora mesmo com os recursos que possui em suas mãos. Porque o ato de dominar sua economia pessoal é, em essência, o ato de dominar a si mesmo, de assumir o controle total sobre suas escolhas e impulsos. E esse domínio, uma vez conquistado e solidificado, o acompanhará por toda a existência, mesmo quando a abundância financeira for uma realidade estabelecida. Você continuará sendo a mesma pessoa que soube viver com menos, que soube resistir às tentações imediatistas e que soube planejar com antecedência, forjando uma base sólida para a prosperidade perene. Por essa razão fundamental, você jamais voltará a ser pobre, pois terá assimilado a lição crucial que a vasta maioria das pessoas ignora. A riqueza genuína tem sua origem em hábitos discretos, em decisões tomadas em particular, na solidão de suas escolhas diárias, e em uma determinação inabalável de não se contentar meramente em sobreviver, mas de escolher prosperar em todas as esferas da vida. É uma transição de mentalidade que redefine seu relacionamento com o dinheiro e, consequentemente, com as possibilidades infinitas que a vida pode lhe oferecer. Para mais insights que podem mudar sua vida, junte-se à comunidade Mentalidade Trace. Agora, adentramos um dos comportamentos mais insidiosos e sutis, o segundo hábito que frequentemente o mantém na estagnação financeira, tão silencioso quanto o primeiro, mas com um poder destrutivo ainda maior sobre seu futuro: a protelação de deliberações cruciais. A procrastinação não é apenas uma postergação de tarefas, ela é uma forma sofisticada de autoengano, uma ilusão de controle que, na verdade, entrega seu poder a cada instante. Ela o convence, de modo enganoso, de que está aguardando o momento mais oportuno, a condição ideal, quando, na verdade, o que está fazendo é evitar o esforço inerente, o risco calculado e o desconforto imprescindível ao processo de crescimento e evolução. Toda vez que você adia para o amanhã uma resolução que deveria ser tomada hoje,
está desperdiçando tempo precioso, negligenciando oportunidades valiosas e esgotando sua energia mental e emocional de forma infrutífera. Você se convence de que, em um futuro próximo, tomará as rédeas da situação, que agirá quando tiver mais capital, quando dispuser de mais tempo, ou quando se sentir verdadeiramente pronto e confiante. No entanto, esse momento perfeito jamais se concretiza, porque a preparação impecável não existe na realidade. O receio de falhar, de cometer um erro, de sair da zona de conforto, frequentemente se disfarça de prudência excessiva, de lógica irrefutável ou de bom senso, paralisando sua capacidade de avançar e de construir a vida que almeja. Enquanto isso, a vida segue seu curso implacável, as dívidas se avolumam, os anos se esvaem sem retorno, e a única coisa que realmente se altera é o seu nível de frustração crescente e a sensação de impotência diante da própria existência. A protelação, embora aparente ser um refúgio cômodo e imediato, é profundamente estéril e enganosa em seus efeitos a longo prazo. Ela o mantém ocupado, sim, mas notavelmente improdutivo em relação ao que verdadeiramente importa. O entretém com trivialidades, mas não o transforma em essência, não o impulsiona para frente. É análogo a permanecer estático em um veículo com o motor em pleno funcionamento, consumindo combustível, mas sem se mover um milímetro. Consome seus recursos mais vitais tempo, energia e foco, desgasta sua mente com a culpa da inação e não o conduz a lugar algum significativo ou transformador. Romper com esse padrão de inércia exige uma reestruturação profunda na forma como você interpreta o conceito de ação. Não é necessário sentir-se motivado para agir. Essa é mais uma falácia que o retarda, uma desculpa sutil para a inação. A crença disseminada de que é preciso possuir energia transbordante, inspiração divina ou confiança inabalável antes de iniciar algo importante é um dos maiores entraves ao progresso. A verdade irrefutável e libertadora é que a ação precede a motivação e jamais o inverso. Comece a fazer o que precisa ser feito, independentemente de sentir vontade ou não. A motivação surgirá posteriormente, como uma consequência natural, quando você começar a vislumbrar os primeiros resultados tangíveis, e esses resultados só se materializam quando você decide, quando se move, quando se expõe ao erro com coragem e determinação. Decidir não é simples, admito. Implica renunciar à fantasia sedutora de que você pode possuir tudo sem qualquer esforço significativo ou sacrifício. Envolve eleger um caminho específico e aceitar, com resignação ativa, que desafios inesperados, ajustes constantes e até mesmo fracassos momentâneos serão parte integrante e inseparável da jornada. Mas também é a única rota viável e autêntica em direção ao crescimento pessoal, a clareza de propósito e a independência genuína em todas as esferas da vida. Cada dia que amanhece e oferece um número finito de decisões que você pode tomar com plena energia e lucidez. Cada vez que procrastina, que adia uma escolha crucial, você desperdiça uma dessas oportunidades decisivas, uma chance de moldar seu futuro. Você a substitui por distrações triviais, por desculpas esfarrapadas que validam sua inação, por ações que, na essência, não alteram absolutamente nada em sua realidade concreta. Você preenche sua agenda com tarefas que parecem urgentes e imediatas, mas sistematicamente ignora aquelas que são verdadeiramente importantes, aquelas que, se enfrentadas de frente, poderiam revolucionar o curso de sua vida de forma irreversível. E o aspecto mais perigoso da procrastinação é que ela forja uma falsa sensação de paz interior, um alívio temporário. Você experimenta uma momentânea tranquilidade por não ter que confrontar o que o incomoda, mas esse alívio é um veneno sutil e insidioso, que o adormece progressivamente, que o torna lento, inseguro e dependente de condições ideais que jamais chegam. Até que um dia você desperta abruptamente e a dolorosa constatação se impõe com força brutal. Desperdiçou anos a fio em decisões não tomadas, em ideias não executadas,
em oportunidades valiosas que simplesmente deixou escoar por entre os dedos, aprisionado pela inércia. E se, a partir de hoje, você optasse por fazer exatamente o oposto? E se decidisse tomar uma deliberação importante a cada dia, mesmo que pequena em sua escala, mesmo que lhe cause temor, mesmo que ainda não tenha total clareza sobre o desfecho ou sobre todos os passos necessários? Porque cada escolha feita, cada passo dado, o fortalece, o transforma em um indivíduo que age, que conduz sua própria vida com autonomia, que não necessita esperar por condições ideais para progredir. E quando você internaliza esse novo padrão de ação e decisão, sua confiança se eleva a novos patamares, sua perspectiva se alarga para além das limitações passadas, sua influência se expande sobre seu próprio ambiente. A riqueza não é meramente uma questão de acúmulo de capital. É agudo, acima de tudo, uma questão de decisão, de escolha consciente e deliberada. Indivíduos verdadeiramente prósperos pensam e decidem com agilidade impressionante e ajustam o curso à medida que avançam, sem se prender à busca inalcançável da perfeição. Eles não se permitem ser paralisados pela inação, não exigem garantias absolutas de sucesso, pois compreendem que precisam de direção, e essa direção é construída através da ação contínua e do aprendizado constante, do erro e do acerto. Comece com uma única deliberação hoje, aquela que você vem postergando há muito tempo, que causa um certo incômodo apenas de pensar nela. Haja sobre ela. Não importa o quão desafiadora ou grandiosa possa parecer. O crucial é que você a execute, que dê o primeiro passo concreto. Porque, ao fazê-lo, você envia uma mensagem inequívoca à sua própria mente, ao seu inconsciente mais profundo. Eu não sou mais o mesmo. Não sou mais escravo do medo, não sou mais vítima do tempo. Eu sou um homem de ação e de resultados. E essa mensagem, repetida incessantemente, transforma sua identidade em sua essência, e sua identidade é o propulsor de todos os seus resultados tangíveis e duradouros na vida. Não permita que o receio de cometer equívocos o mantenha na penúria, na mediocridade, na inércia. Tema muito mais a perspectiva de não tentar, de permanecer estagnado, de viver aprisionado em uma versão limitada e diminuída de si mesmo. Cada decisão é uma janela de oportunidade para avançar, para aprender, para evoluir e para se aproximar da vida que você realmente merece. Decida agir hoje, mesmo que o medo persista e o desconforto seja palpável, pois o custo da espera será, invariavelmente, maior e mais doloroso do que o preço da tentativa, por mais que ela resulte em um aprendizado inicial. Para ter acesso a mais insights poderosos e transformar sua realidade, garanta sua inscrição no Mentalidade Trace. E agora, chegamos a um dos comportamentos mais disseminados e, paradoxalmente, mais perigosos, pois se camufla sob o manto da lógica, da precaução e até mesmo de uma falsa humildade. A tendência arraigada a pensar em pequena escala. Você insiste a si mesmo que não há problema em contentar-se com o que possui, que, afinal, detém um emprego, que a situação não é tão desfavorável quanto a de outras pessoas. E, gradualmente, essa mentalidade complacente vai sufocando sua ambição inata, fechando sua mente para novas e grandiosas possibilidades, secando a chama interna que um dia ardeu com intensidade e paixão por algo maior. Pensar em pequena escala é encarar a vida com os olhos do temor e da limitação, e não da crença inabalável em seu potencial. É calcular cada passo sob a ótica da escassez, da incerteza, da ideia fixa de que o pouco que você detém poderia ser irrecuperavelmente perdido se ousar almejar algo mais grandioso e desafiador. Mas viver com essa perspectiva é uma forma lenta e dolorosa de definhar em vida, porque o indivíduo que não se permite expandir, que se recusa a crescer, acaba por resignar-se a uma versão reduzida de si mesmo, a uma existência desprovida de direção, a resultados medíocres que não o preenchem nem o representam em sua plenitude de ser. E o que é mais grave, muitas vezes ele nem percebe essa autolimitação imposta. Ele se convence de que está sendo realista, mas o que ele rotula de realismo é
Frequentemente, apenas o medo racionalizado, um receio disfarçado de prudência. E esse medo se transmuta em uma barreira invisível que o cerca por dentro, aprisionando-o em sua própria mente. Ele já não precisa que ninguém o confine, porque ele mesmo o faz diariamente com seus pensamentos autoimpostos. Isso não é para mim. Isso é ambicioso demais. Eu jamais conseguiria alcançar algo assim. Não se dá conta de que, a cada vez que pensa dessa forma, está escrevendo seu próprio destino de restrição e mediocridade, pois sua vida exterior jamais poderá superar a dimensão de sua visão interna. E se sua visão é diminuta, seus resultados, de igual modo, o serão, limitando seu próprio potencial. Não se trata de fantasias irrealizáveis ou devaneios sem fundamento lógico. Trata-se de permitir-se conceber algo superior, mais satisfatório, mais instigante e desafiador para sua existência. Porque aquilo que você visualiza com clareza cristalina, aquilo que ousa sonhar com intensidade e propósito, começa, por um magnetismo intrínseco e inexplicável, a ser atraído para sua realidade, como se o universo conspirasse a seu favor. Sua mente busca incessantemente a congruência entre o que julga possível e o que, de fato, constrói e materializa. Por essa razão, se você começar a pensar em grande, seu comportamento e suas ações automaticamente se ajustarão a essa nova e expandida dimensão de pensamento, forçando-o a crescer. Este é o momento propício para lhe recordar uma verdade essencial, frequentemente subestimada em sua profundidade. Seus pensamentos não são neutros. São, na verdade, comandos diretos, instruções silenciosas e poderosas que seu cérebro acata e executa de forma literal. Quando você internaliza a frase, "eu não consigo", seu corpo reage com paralisia e inércia, impedindo qualquer movimento. Quando, ao contrário, você adota a perspectiva, "talvez eu consiga", sua energia se altera, seu foco se redefine, suas decisões se modificam, e um novo caminho se abre à sua frente. Pensar em grande não denota arrogância ou prepotência. É agudo, antes de tudo, um profundo respeito pelo seu potencial inexplorado, pelas capacidades latentes que ainda aguardam ser despertadas dentro de você. É assumir a convicção inabalável de que você veio a esta vida com a missão de desenvolver-se plenamente, de expandir seus horizontes para além das fronteiras impostas e de contribuir de forma significativa para o mundo ao seu redor. E pensar em grande o impele a abandonar a zona de conforto, aquele espaço familiar mais limitante que o mantém estagnado. Obriga-o a adquirir novas competências, a encarar desafios inéditos e a superar obstáculos que antes pareciam intransponíveis. É desconfortável, sim, mas essa sensação de desconforto é o sinal mais claro e inequívoco de que você está em pleno crescimento, de que está ascendendo a um nível de jogo mais elevado, onde a recompensa, por conseguinte, também será exponencialmente maior e mais gratificante. E se você chegou até este ponto da leitura, é porque, no fundo de sua alma, já reside essa semente da grandeza, essa voz interior que lhe sussurra que você é capaz de mais, que nasceu para transcender as limitações autoimpostas. Não ignore essa voz, não a silencie. Ao contrário, nutra-a com afinco e dedicação, como a uma planta rara. Cerque-se de grandes ideias, de indivíduos que desafiem sua forma convencional e limitada de pensar, de obras literárias que o sacudam em suas convicções mais profundas, de diálogos enriquecedores e de ambientes que constantemente o lembrem de que você não está destinado a viver confinado por medos ou por circunstâncias. Comece a redigir suas metas com uma clareza ainda maior, mas, desta vez, as escreva em sua máxima grandiosidade. Elabore objetivos que o intimidem pelo seu escopo, metas que você ainda não compreende plenamente como alcançar, que o façam sentir um frio na espinha. Porque isso, e somente isso, significa que elas são verdadeiramente valiosas, que estão à altura de seu potencial inexplorado. E então, haja como se a concretização dessas metas fosse inevitável, uma consequência natural e garantida de seu esforço e dedicação.
Pois quando você se compromete genuinamente com um objetivo de magnitude elevada, sua mente começa a operar a seu favor de maneiras surpreendentes, mobilizando recursos internos e externos, gerando ideias inovadoras e conexões que antes passavam despercebidas, simplesmente por estarem fora do escopo de sua antiga e limitada maneira de pensar. Para mais conteúdo transformador como este, inscreva-se no canal Mentalidade Tracy. Aqui, em Mentalidade Tracy, não nos dedicamos a meramente entreter. Nosso propósito é, fundamentalmente, despertar. E quero que você registre nos comentários uma frase impactante que sintetize seu compromisso inabalável com esta transformação profunda. Escreva-a com absoluta convicção e determinação. Minha forma de pensar já não será a mesma. Essa será sua declaração de independência, o ponto de partida irrevogável de sua nova identidade, uma identidade de prosperidade. Pensar em grande não o tornará rico da noite para o dia, mas o posicionará firmemente na trilha que os indivíduos verdadeiramente prósperos percorrem, porque eles raciocinam de maneira intrinsecamente distinta. Eles percebem oportunidades onde a vasta maioria enxerga apenas obstáculos, limitações e desafios intransponíveis. Eles agem impulsionados pela visão de um futuro melhor, não pelo medo paralisante do presente. E essa é a verdadeira distinção fundamental que separa o sucesso da mediocridade, a liberdade da escassez. Não se trata de sua formação acadêmica, de sua sorte ocasional ou de seus contatos sociais privilegiados. É agudo, primariamente, sua mentalidade, seu paradigma interno que define seu destino. E a notícia mais animadora é que isso, sim, você pode transformar e moldar a seu bel prazer, com disciplina e intenção. Comece hoje e não retroceda, pois sua vida só se expandirá até o patamar que você ousar vislumbrar em sua mente, até a dimensão de sua própria coragem. O quarto hábito que, muitas vezes de forma insidiosa, o mantém na penúria e o impede de avançar, é a tendência a confiar unicamente em sua força de vontade e a esperar que a mudança dependa de um estado de inspiração repentina e fugaz. Muitos indivíduos dotados de inteligência, com talentos autênticos e aspirações grandiosas, estagnam precisamente por essa razão sutil. Eles se autoconvencem de que amanhã eu farei, que quando tiver vontade, eu começo, que agora não me sinto motivado. Mas essa é exatamente a armadilha mais traiçoeira que o mantém aprisionado em um ciclo de inércia. A crença equivocada e falaciosa de que você precisa de motivação para agir, quando a verdade irrefutável e libertadora é que a ação disciplinada é quem forja a motivação, e não o oposto. Quanto mais você aguardar por aquele instante mágico em que se sentirá pronto, mais os dias se esvairão sem que nada de substancial aconteça. E os dias se converterão em semanas, as semanas em meses, e os meses, infelizmente, em anos desperdiçados. É quando a ficha cair, você perceberá que ainda está vivendo a mesma existência que tanto dizia querer modificar e transformar. A força de vontade é, sem dúvida, um atributo importante e valioso, mas não é um pilar confiável se não estiver solidamente apoiada por sistemas bem definidos, por hábitos consistentemente aplicados, por rotinas inquebrantáveis que o impulsionem a agir mesmo nos dias em que a vontade simplesmente não aparece ou se esvai. Porque a vontade é volátil e inconstante por natureza. Um dia você a possui em abundância, no outro, ela simplesmente desaparece sem aviso. Um dia você acorda transbordando de energia, no outro, mergulhado em apatia e desânimo. Se seu progresso estiver atrelado ao seu estado emocional diário, então você estará em um terreno muito instável, à beira do colapso e da desistência. A transformação duradoura e significativa não é alcançada por quem se emociona mais facilmente, mas sim por quem se disciplina com maior rigor e consistência, dia após dia. Por quem faz o que precisa ser feito, ainda que não sinta o menor desejo ou inclinação para tal. Por quem converte suas decisões mais cruciais em rituais inquebrantáveis, em hábitos sagrados,
e não em meras reações passageiras e impulsivas. Reflita por um momento com profundidade. O que você faria se já fosse o indivíduo que almeja ser, a versão mais elevada de si mesmo? Que escolhas tomaria diariamente, sem hesitação ou questionamentos? Como agiria se já desfrutasse de estabilidade, de propósito claro e de liberdade financeira plena? Então, comece a agir como esse indivíduo, a partir de hoje mesmo, sem postergar, sem desculpas. Não aguarde que a disciplina surja como um presente divino ou como um golpe de sorte. Forje-a, molde-a com suas próprias mãos através da repetição consciente. Faça dela uma parte intrínseca de sua identidade, um pilar inegociável. Porque a disciplina não é uma capacidade mística que alguns possuem e outros não. Ela é uma prática contínua, uma escolha deliberada que se renova a cada dia, a cada vez que você decide não ceder à inércia. É o músculo invisível que sustenta todas as suas metas, seus sonhos e suas aspirações. Sem disciplina, seus sonhos mais ambiciosos desvanecem no ar como fumaça. Sem disciplina, sua inteligência, por mais aguçada que seja, é desperdiçada em potenciais não realizados. Sem disciplina, seu potencial permanece aprisionado no campo da teoria, jamais se materializando em resultados tangíveis. Inicie por uma única ação, algo que não dependa de seu bem-estar emocional para ser realizado. Talvez seja despertar mais cedo do que o habitual, talvez abster-se de verificar o celular logo ao abrir os olhos, talvez redigir suas metas diariamente, sem falhas, sem exceções. A especificidade da ação não é o mais importante agora. O crucial é que você a repita com a consistência necessária até que ela se incorpore à sua rotina, tornando-se uma parte inseparável de quem você é. Porque cada vez que você executa uma tarefa sem depender de seu estado emocional, está enviando uma mensagem clara e potente ao seu cérebro. Eu estou no comando aqui, não minhas desculpas, não meus medos, não minha preguiça. Essa mensagem, repetida incansavelmente, o reprograma em um nível profundo de sua mente. É quando sua mente é reprogramada, sua vida inteira começa a se transformar, não abruptamente, mas de forma consistente, real e profundamente significativa. Para transformar sua mente e sua vida para sempre, inscreva-se no Mentalidade Trace. A disciplina se erige em uma estrutura sólida, essa estrutura culmina em resultados concretos e visíveis, e os resultados, por sua vez, realimentam uma motivação renovada e inabalável, criando um ciclo virtuoso. Esse hábito de protelar até sentir-se pronto é uma armadilha sorrateira que já arruinou mais sonhos e potenciais do que qualquer inimigo externo, porque ele se disfarça de lógica, de autocuidado e até mesmo de uma suposta sabedoria. Mas, na verdade, não passa de medo camuflado. Medo de falhar, medo de romper com padrões estabelecidos, medo de viver uma vida verdadeiramente distinta, que exige um novo você. E esse medo só é vencido ao caminhar diretamente em sua direção, tomando ação mesmo quando o coração palpita acelerado pela ansiedade, mesmo quando a dúvida se faz presente e tenta paralisá-lo. Porque a coragem não é a ausência de medo, é a decisão consciente e deliberada de avançar apesar dele, de ir em frente mesmo com o receio. E essa coragem só se cultiva com prática diária, com esforço deliberado, com escolhas firmes que se mantêm inabaláveis até nos dias mais cinzentos e desafiadores. Ninguém alcança uma existência próspera e significativa esperando ter vontade, todos os dias, ou sentindo-se motivado a todo instante. Ninguém edifica a liberdade emocional, espiritual ou financeira a partir do conforto do que lhe apetece fazer no momento presente. Ela é construída sobre a convicção inegociável de que seu futuro possui um valor infinitamente maior do que seu conforto presente, de que sua visão de vida não pode estar à mercê de como você se sente hoje, da sua disposição momentânea. Porque haverá dias em que você se sentirá esgotado, confuso, sem energia, e ainda assim precisará seguir adiante, impulsionado por sua visão maior.
Essa é a distinção primordial entre quem conquista seus objetivos e quem apenas sonha com eles, sem jamais os alcançar. O sonhador espera sentir algo para agir. O conquistador age até que aquilo que busca se manifeste e se materialize em sua realidade. E quando você internalizar essa verdade profunda, deixará de se comparar com os outros, cessará de questionar por que alguns prosperam e você não. Porque verá com clareza cristalina que a diferença não reside nas oportunidades mais favoráveis ou nos talentos inatos, mas sim na disciplina diária, aquela que a maioria não percebe, aquela que a maioria não está disposta a sustentar ao longo do tempo, mas que é a única garantia de resultados duradouros e consistentes. Se você almeja romper com as amarras da penúria, comece por desmantelar a ideia de que precisa estar motivado para iniciar. Comece hoje, sem vontade, sem inspiração, sem aplausos de ninguém, apenas com a decisão inabalável de não permanecer o mesmo. Porque, ao forçar-se a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não lhe apetece, você está cruzando a linha que separa os indivíduos comuns, que vivem à mercê das circunstâncias, dos homens verdadeiramente imparáveis, que moldam seu próprio destino. O quinto comportamento que o mantém na penúria, e talvez um dos mais invisíveis, mas profundamente limitantes em seu potencial, é cercar-se de indivíduos que não o impulsionam em seu crescimento pessoal e profissional. Pode ser que você não perceba à primeira vista a dimensão desse impacto, mas as pessoas com quem você mais interage exercem uma influência direta, poderosa e frequentemente subestimada em sua maneira de raciocinar, em seus hábitos cotidianos e em sua percepção do que é, de fato, possível para sua vida, para seus sonhos e ambições. As conversas que você mantém cotidianamente, os comentários que absorve de forma passiva ou ativa, as atitudes que normaliza em seu ambiente de convivência, tudo isso molda sua mente de maneira indelével, como uma escultura sendo esculpida dia após dia. Se você vive imerso em um ambiente de lamúrias constantes, de desculpas intermináveis para a inação, de pensamentos negativos e restritivos sobre o dinheiro, sobre o sucesso, sobre as oportunidades ou sobre a própria existência, inevitavelmente acabará por pensar da mesma forma, mesmo que não seja sua intenção consciente inicial. Porque o ambiente possui um poder formidável de modelagem, muito superior à mera intenção individual. Se não houver uma vigilância consciente e ativa, se as pessoas ao seu redor justificarem incessantemente a mediocridade, se criticarem aqueles que progridem e ousam ir além, se zombarem dos que ousam sonhar grande e trabalhar por isso, se o fizerem sentir-se culpado ou arrogante por querer mais da vida, então você está, de fato, envenenando sua mentalidade a cada dia que passa, sem sequer se dar conta do dano que está sofrendo. E esse veneno sutil não o aniquila instantaneamente. Ele o adormece gradualmente, o confunde, o faz duvidar de suas próprias capacidades e de seu valor. Pouco a pouco, você começa a rebaixar seus próprios padrões e aspirações para não gerar desconforto no grupo. Começa a falar menos de suas metas e sonhos para não parecer presunçoso. Começa a ocultar sua ambição legítima para não perder a aceitação do seu círculo social. E assim, sem se dar conta, você se condena a repetir o mesmo ciclo de estagnação de sempre, aprisionado por laços invisíveis. A pobreza mental, nesse contexto, é intrinsecamente contagiosa. Não é necessário que alguém lhe ensine ativamente a ter medo. Basta que você o escute ser repetido dia após dia em suas conversas e interações. Basta que você veja como outros justificam sua paralisação culpando o governo, o sistema, o passado, o clima, a sorte ou qualquer outra coisa, menos a si mesmos. E se você não for mentalmente forte o suficiente para resistir a essa influência negativa, acabará por adotar essas mesmas ideias e crenças limitantes como se fossem suas, internalizando-as como verdades absolutas. Contudo, há uma verdade crucial que você precisa gravar profundamente em sua consciência e em sua alma. Seu destino está intrinsecamente ligado ao seu entorno, e se você aspira a transformar sua vida,
a elevá-la a um novo patamar. É imperativo que mude com quem se associa e com quem compartilha sua energia mais preciosa. Não se trata de repudiar ou menosprezar ninguém de forma agressiva, mas sim de escolher com sabedoria e discernimento quais vozes você permitirá que adentrem sua mente, quais energias você absorverá. Se os indivíduos que o cercam não o inspiram a ser melhor, se não o desafiam a ir além de suas zonas de conforto, se não o elevam a uma versão superior e mais potente de si mesmo, então você precisa, com urgência, buscar novas referências, novos mentores, novas conexões que o impulsionem para a frente. Porque permanecer onde está por receio de ficar sozinho é o primeiro passo em direção à resignação, à mediocridade voluntária. E a resignação é o solo fértil onde vicejam a penúria, a estagnação, a apatia e a falta de propósito. Para mais conteúdo que o empodere e o liberte, inscreva-se no Mentalidade Trace. Comece a observar com quem você divide seu tempo mais valioso. Essas pessoas o motivam e o energizam, ou o exaurem e o drenam. Elas o impulsionam em direção à sua melhor versão, ou o atam à sua zona de conforto, impedindo-o de crescer. Elas lhe apresentam soluções para os desafios ou apenas se queixam incessantemente do mundo e das circunstâncias. Elas celebram seu crescimento e suas conquistas ou o fazem sentir-se culpado por querer mais, por sonhar grande. A qualidade de seus relacionamentos define, em grande medida, a qualidade de suas decisões diárias. E as decisões que você toma a cada dia são as que, fundamentalmente, moldam seu destino e seu futuro. Você não pode se dar ao luxo de compartilhar sua energia mais preciosa com indivíduos que não creem na mudança, que não desejam aprimorar-se continuamente, que zombam do esforço e do empenho e que vivem aprisionados no passado e em suas velhas lamúrias. Você precisa proteger sua mente com o mesmo cuidado e dedicação com que protegeria uma semente rara que mal começou a brotar em um solo fértil. Pois no princípio, tudo o que é novo é frágil. Seu novo percurso, sua nova forma de pensar, sua nova disciplina, sua nova identidade. Tudo isso necessita de um terreno fértil para se desenvolver e florescer plenamente, e não de um campo infestado de ervas daninhas que sufoquem seu crescimento. Cerque-se de indivíduos que o superem em aspirações e realizações, de livros que o sacudam em suas convicções mais arraigadas, de conteúdos que o desafiem intelectualmente e de ambientes que o obriguem a expandir-se para além de suas fronteiras atuais. Não será uma experiência confortável. No início você se sentirá deslocado, como se não pertencesse àquele novo lugar ou ambiente. Mas é precisamente nesse ponto de desconforto que você precisa estar, porque é ali que o verdadeiro crescimento acontece. Porque quando se cerca de grandeza, de aspirações elevadas e de pessoas que já alcançaram o que você almeja, você começa a perceber que aquilo que antes considerava impossível e inatingível é, para outros, uma realidade normal e acessível, um patamar que você também pode alcançar. É nesse momento mágico, sua mente se expande de forma exponencial, sua visão se alarga para além dos horizontes limitados de antes. Seus padrões de exigência se elevam a um novo e mais desafiador nível. Com esse novo patamar de expectativas e crenças, você já não se permite viver como antes, já não tolera o que outrora aceitava passivamente, já não busca desculpas onde antes as encontrava com facilidade. Porque você presenciou, com seus próprios olhos, que existe outro nível de vida possível, uma existência de maior realização e abundância. É o mais importante, que esse nível não está reservado apenas para um grupo seleto de privilegiados, mas está ao seu alcance, se você estiver disposto a pagar o preço necessário de esforço, disciplina e dedicação. O ambiente correto não lhe garante o sucesso de forma automática, mas, sem dúvida alguma, o ambiente inadequado e limitante lhe garante o fracasso a longo prazo, cobrando um preço invisível. E esse preço não será cobrado de imediato. Ele será pago em aspirações não concretizadas, em anos desperdiçados em mediocridade e em um potencial jamais desenvolvido e explorado em sua plenitude.
Não há nada mais oneroso e doloroso do que passar a vida inteira cercado de indivíduos que o mantêm em sua pequenez, que o puxam para baixo. E se algo dentro de você está vibrando agora, está tremendo com uma energia renovada, é porque você já compreendeu que não pode mais voltar atrás, para a versão antiga de si mesmo. Porque agora você sabe, com absoluta certeza, os hábitos que o mantinham pobre e limitado já não têm mais espaço em sua vida, eles foram banidos para sempre. E não importa quantas vezes você tenha falhado no passado, quantos anos tenha perdido em inércia, quantas vezes tenha caído e se sentido impotente. Se hoje você decidir, com toda a sua alma e fibra, que essa identidade de escassez e de limitação já não o representa, então tudo, absolutamente tudo muda em sua vida. Porque você já não é o mesmo ser de antes, porque já não pensa igual, sua mente foi expandida. Porque hoje você escolheu o caminho mais árduo, sim, mas também o mais digno e recompensador. O caminho da transformação profunda. E esse caminho, mesmo que você o percorra sozinho no início de sua jornada, inevitavelmente o conduzirá à liberdade verdadeira, à plenitude e à abundância. Porque quando um homem decide mudar sua mente e seu interior, sua vida inteira se alinha de forma surpreendente para recompensá-lo. Talvez não amanhã, talvez não na próxima semana, mas, inequivocamente, porque o que se transforma por dentro se manifesta poderosa e irremediavelmente no exterior. E quando isso acontecer, quando a abundância for sua realidade, você olhará para trás e compreenderá que esta decisão, tomada agora, foi o ponto de virada definitivo, o momento exato em que você deixou de ser pobre, mesmo que ainda não tivesse dinheiro físico em abundância, porque já possuía o mais importante, o caráter, a visão clara, a fé agudo inabalável e a vontade inquebrantável de jamais voltar a ser o mesmo indivíduo de antes. Quer desvendar o segredo para prosperar, dê a verdade e nunca mais cair na armadilha da escassez. Então não perca tempo. Inscreva-se agora no canal Mentalidade Trace para nunca perder a última novidade e garantir seu caminho para a abundância sem limites. Avance sem parar. A sua vida plena o espera.